Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, ó Pai, por mais este sermão. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa chance de estudarmos a Tua Palavra, de entendermos a Tua Palavra. Abençoa, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Me abençoa, Pai, fala comigo. Senhor, meu Deus, abre o nosso coração para receber a Tua Palavra como terra boa, como terra que recebe semente. Pai, que essa palavra possa mudar a nossa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui no Ministério Caminhos. Sejam bem-vindos a mais um sermão. E hoje a gente está trazendo realidades trazidas pelo pecado, parte 2. A gente começou essa série, não havia um planejamento para fazer essa série. Na verdade, Deus colocou essa palavra no meu coração, mas eu não tinha um planejamento de fazer uma série. Havia algumas palavras, havia alguns trechos, alguns textos bíblicos, e aí Deus colocou no meu coração de fazer essa série. Me deu esse nome, Realidades Trazidas pelo Pecado. No episódio passado eu fiz a primeira palavra, a gente pregou em Gênesis capítulo 3, e hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, realidades trazidas pelo pecado. Só que a parte 2, e você já vai pegar a tua Bíblia, pega a tua Bíblia e abra aí em Colossenses, capítulo 2. Só que nós vamos ler, gente, parte do capítulo 2 e parte do capítulo 3, tá legal? Então, olha, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20, do versículo 20. Nós vamos ler do 20 ao 23, porque esse já é o finalzinho do capítulo 2. Depois a gente vai ler Colossenses, capítulo 3, a continuação. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Então, olha, o texto hoje vai ser de Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, e vamos continuar no capítulo 3, do 1 ao 4. Amém, querido? Bom, vou aproveitar enquanto você está abrindo para trazer, alguns avisos. Bom, antes de trazer avisos, eu vou colocar logo o vídeo institucional do Ministério Caminhos. Eu quero que você veja esse vídeo, eu vou lançar ele nas redes sociais, eu quero que você me ajude a espalhar esse vídeo. Você que me acompanha, você que está sempre aqui no canal, eu quero que você me ajude a espalhar esse vídeo sobre o Ministério Caminhos, amém? Fica com o vídeo aí e eu já volto. Amém, amados? Vídeo assistido. Esse é o Ministério Caminhos, tá? A nossa missão é devolver às pessoas o protagonismo das suas vidas através da ministração da palavra. Nós não somos igreja, somos um ministério. E nós temos alguns braços desse ministério. Um dos braços desse ministério é a ministração da palavra, é a principal, tá certo? Outro é a intercessão, é a oração pelas pessoas. Então, assim, se você precisa de oração, coloca aqui no comentário. Se você precisar de oração, ou vier a precisar de oração, me procura nas redes sociais, coloca um direct no Instagram, coloca uma mensagem para mim lá no Facebook. Eu posso não ver na mesma hora, mas eu vou ver o seu pedido de oração e vou orar por você. Amém, querido? E nós também prestamos auxílio às pessoas necessitadas com gabinetes virtuais, aconselhamento, conversa. Às vezes a pessoa precisa conversar, expor o que sente, dividir as suas ideias para que elas possam colocar, sim, a cabeça centrada na palavra de Deus, aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus para a sua vida. Então, esses são os 3 principais braços do Ministério Caminhos. Mas olha, nós também temos um braço muito importante. Hoje eu não vou colocar vídeo dele porque
eu não fiz ainda o vídeo para esse final de ano. Eu estou preparando uma promoção para o final de ano, que é a Plataforma Caminhos. O que é a Plataforma Caminhos? A Plataforma Caminhos é uma escola de EAD, uma escola de cursos mesmo, cursos socioprofissionais, cursos profissionalizantes, cursos preparatórios. É uma escola virtual de educação inicial e continuada. Tá bom, querido? Então, ó, me ajuda a divulgar. Vou colocar o site aqui, www.plataformacaminhos.com.br. Tá? Oferece essa plataforma para alguém. Eu tenho certeza que tem alguém precisando fazer um curso, aprender algo novo. E por que esse é um braço do ministério? Porque através da Plataforma Caminhos, nós também abençoamos muitas pessoas, fazemos trabalhos evangelísticos distribuindo bolsas, ou seja, fazendo com que pessoas consigam, sim, estudar e com isso criar recursos produtivos na sua vida. Já falei aqui e não canso de me falar. Uma das formas que Satanás tem de fazer com que o homem perca a sua identidade é tirando o seu propósito, é tirando a sua produtividade. A partir do momento que Satanás quebra a capacidade do ser humano de produzir, de fazer algo, de ter o seu sustento de forma digna, de crescer, de ter autoestima. Não estou falando aqui de orgulho, não estou falando de altivez, estou falando de autoestima. A pessoa poder virar e falar assim, poxa, eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso, eu faço isso bem, eu consigo fazer isso. Ou seja, quando a pessoa tem essa capacidade, ela consegue produzir, ela consegue gerar nela mesma os propósitos de Deus para a vida dela. Amém, querido? Então, a Plataforma Caminho serve para isso. Ah, pastor, mas o senhor está vendendo curso? Não, querido, eu não estou vendendo até por causa do valor. Se você for lá olhar o valor, você vai ver que o valor é um valor irrisório. Então, assim, existe a venda para manter a plataforma no ar, para manter os servidores no ar, para manter os cursos, para receber cursos novos. Agora, também abençoamos muitas pessoas e parte do que é pago nos cursos é revertido para pessoas que não podem fazer o curso, que não podem pagar o curso. Dentre essas pessoas nós temos jovens que são desfavorecidos socialmente, não conseguem fazer nenhum curso, e por isso seus currículos talvez estivessem condenados a nunca ter um curso, nunca fazer algo de produtivo, tá bom? Mulheres órfãs, ou seja, mulheres que perderam seus casamentos, perderam seu sustento, foram abandonadas, se separaram e não têm por onde começar porque sempre dependeram do provedor, coisas desse tipo. É para isso que serve a Plataforma Caminhos. Amém? E se você me ajuda a divulgar a Plataforma Caminhos, você está me ajudando aí no Ministério Caminhos também. Amém, queridos? Vamos iniciar nossa palavra. Glória a Deus. Eu vou ler o texto e eu quero te pedir uma coisa. Muito do que eu vou falar nessa parte dessa mensagem está no capítulo 2 por completo de Colossenses. Se você puder ler o capítulo 2 completo de Colossenses, leia. Depois você pega, depois da mensagem, pode ser depois da mensagem, você pega e leia o capítulo 2 de Colossenses completo, tá bom? E depois invade o 3 e leia o capítulo 3. Muito do que eu vou falar aqui está no capítulo 2 de Colossenses, mas se eu fosse fazer toda a leitura, ia ficar uma leitura longa e o público da internet é um negócio muito sério, né? Se o vídeo fica longo, é chato. Se reclama, não, é complicado. Então, eu vou ler a parte que eu vou usar na palavra de hoje, mas eu te peço, em nome de Jesus, bom, pedindo assim, de repente você vai fazer. Leia o capítulo 2 de Colossenses completo, e depois pode ler o capítulo 3, acompanhado do Espírito Santo. E aí você vai ver o quanto Deus te ama e tudo que foi causado desde lá do Éden e como foi resolvido, como Deus começou a resolver. Amém, querido? Vamos lá? Colossenses, capítulo 2, vou ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Colossenses, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 20 e vou dar continuidade, vou invadir o capítulo 3, tá bom? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda estivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato,
essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem culto que as pessoas inventam. Essa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Estou entrando no capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Amém, querido? Glória a Deus. Na semana passada a gente começou a falar de Gênesis capítulo 3. Deus, colocou no meu coração um desejo muito grande de tratar sobre esse assunto, sobre as realidades que o pecado trouxe para as nossas vidas. A intenção aqui não é dar uma aula teológica, não é nos aprofundarmos na amartiologia. O que é amartiologia? É a doutrina que estuda o pecado. Amém, querido? Então não é uma aula de seminário, a intenção aqui não é nos aprofundarmos na doutrina do pecado, na amartiologia. A questão aqui é realmente ministrar as nossas vidas com relação a esse assunto. Por quê, amado? Porque, infelizmente, vivemos num mundo que está mergulhado no pecado. Vivemos num mundo que jaz no maligno. E, por vezes, a gente acaba se acostumando com essa vida normal, natural, e esquecemos algumas realidades que o pecado trouxe para as nossas vidas. Quando a gente esquece algumas ou todas, quem sabe, realidades que o pecado trouxe para a nossa vida, a tendência é nós vivermos essa realidade de forma natural, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse tudo muito normal. E aí, quando percebemos, estamos inseridos nessa realidade do pecado, nessa realidade que o pecado trouxe, essas consequências que o pecado trouxe, essas práticas, esses sentimentos que o pecado trouxe para as nossas vidas, e fica muito mais fácil para o inimigo te derrubar, fica muito mais fácil nós cairmos, fica muito mais fácil nós entrarmos, né, no vai da valsa, né, no vamos com a galera, e quando vê a gente está pecando, quando vê a gente está em pecado, quando vê a gente está transgredindo aquilo que Deus nos deu. Então, na semana passada, no episódio passado, eu falei de Gênesis capítulo 3, e eu falei de algumas realidades que o pecado trouxe para nós. E ficou claro que a partir dali Deus declarou para a mulher que haveria inimizade entre a semente dela e a serpente. E houve, amado, essa inimizade, ela existe até hoje. Essa inimizade, ela perdura até hoje. Existe uma inimizade entre o homem e seu adversário, entre o homem e Satanás. E nós sabemos que, sim, o homem, através de Jesus, feriu a cabeça da serpente. Porém, essa não deixa de ferir, de machucar o calcanhar do homem. O calcanhar aponta para a caminhada. É na caminhada que as coisas acontecem. Desde então, existe essa inimizade. E essa inimizade, de certa forma, ela é generalizada. Ela não é só naquela dimensão alegórica que nós temos. Quando eu falo alegórica, amados, eu não estou dizendo que não aconteceu lá em Gênesis 3. Eu estou falando a alegoria de imaginar uma serpente mordendo o calcanhar do homem. Hoje a gente anda por aí, caminha por aí, e não tem serpente mordendo o nosso calcanhar. Lá, Deus usou essa representação para mostrar para o homem e para a mulher que haveria inimizade. E nós, hoje, vivemos essa inimizade. Desde então, desde aquela declaração de inimizade, a nossa carne milita contra o espírito, contra o espírito do homem, porque o nosso espírito, como o próprio Jesus falou, já está pronto. Ele está pronto para fazer as coisas certas, ele está pronto para utilizar a nossa consciência de forma benéfica, ele está pronto. O nosso espírito, ele foi preparado por Deus para esse contato com ele, essa realidade com ele. Porém, a nossa alma, através da nossa carne, faz a vontade dela. E aí nós temos essa guerra entre a carne e o espírito, né? Como a nossa carne não habita bem algum, isso aqui eu estou falando textos bíblicos, tá? Como na nossa carne não habita bem algum, né?
Não tem jeito. Quando o homem caiu no Éden, ele propagou esse pecado na natureza humana toda, a raça humana ficou contaminada pelo pecado e nós viramos escravos do pecado. Falei isso aqui no episódio passado. O medo é uma das armas que Satanás usa, que o adversário usa para nos manter presos ao pecado. Então entramos na escravidão do pecado e só havia um jeito de sairmos dessa escravidão. Não sei se você vai lembrar, mas os escravos antigamente, no Oriente Antigo, na Bíblia nós vamos ver isso, os escravos, eles permaneciam na casa dos seus senhores. Haviam escravos que eram comprados e eles nunca mais teriam sua própria vida. Eles não teriam independência, autonomia. Eles não podiam ter isso. Os escravos, eles eram escravos para o resto da vida. Havia, sim, alguma possibilidade de liberar esse escravo. Havia algumas exceções, mas na sua grande maioria, os escravos, eles eram da casa, eles eram uma propriedade daquele senhor, daquele dono. E só havia um jeito desse escravo ter a sua liberdade, é se ele morresse. Amado, é isso aí mesmo. Quando nós começamos a ser escravos do pecado, só havia uma alternativa para que nós deixássemos de ser escravos do pecado, era se nós morrêssemos para o pecado. A partir do momento que nós morrêssemos, nós não seríamos mais escravos do pecado. Porém, há uma questão muito séria. O pecado, ele não trouxe só consequências para essa vida terrena, ele também trouxe uma realidade para a eternidade. Ou seja, é o que a gente chama de morte natural, a morte terrena, e a morte espiritual, a segunda morte. Ou seja, o pecado ele não atingiu só essa vida terrena. Inclusive, essa vida terrena, o próprio Deus resolve. Ele fala, olha, o homem não vai poder viver mais para sempre, porque senão como é que ele vai aguentar as mazelas que ele mesmo buscou através do pecado? Ou seja, a maldição da terra que se estende para o corpo do homem, ele não aguentaria, ele não suportaria. Você imagina um homem eterno sem nariz, caindo orelha, se degradando por causa da maldição do pecado sobre a terra. Deus, então, ele dá cabo de dar um tempo, uma timeline, um deadline para o homem, ou seja, uma linha final para que o homem não viva nessa carne apodrecendo eternamente. Então Deus dá essa solução. Porém, existe um problema mais sério, um problema que vai além, um problema que vai além da morte física, além da primeira morte, vai para a segunda morte, que é o problema eterno. Então, nós, se morrêssemos, estaria resolvido terrenamente a questão do senhorio do pecado sobre as nossas vidas. Mas isso só não resolvia, porque havia uma segunda morte. E agora, o que fazer? Como que a gente vai resolver isso? Ou seja, para que o homem fosse aceito por Deus, para que o homem vivesse a eternidade com Deus, como planejado no original, era necessário que esse homem fosse coberto pelo sangue. Era necessário que esse homem fosse coberto por um sangue que, no Velho Testamento, a gente vai ver que é o sangue de animais. Porém, sacrifício transitório, benefícios transitórios. Sacrifício transitório, resultados transitórios. Ou seja, a cobertura do sangue dos animais era transitória. Toda vez o cara ia ter que ir lá, toda vez que ele pecasse, ele ia ter que ir lá e matar um animal. Toda vez que ele fizesse algo errado, ele ia ter que ir lá e matar um animal. Toda vez que ele fosse comparecer na presença de Deus, ele tinha que matar um animal. Ou seja, era transitório, era uma coisa transitória, era algo paliativo. Era necessário uma solução mais eficaz que se estendesse para a eternidade. E aí, querida, que eu quero que você comece a prestar atenção. Isso tudo são realidades que o pecado trouxe para as nossas vidas, tá? Eu estou aqui fazendo uma explicação um pouco mais teológica dessas consequências. E aí era necessário um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu sei que eu estou usando um texto aqui que é usado para a igreja, mas Deus providenciou um sacrifício santo, que fosse agradável, que foi o sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício definitivo, que foi um sacrifício suficiente. Depois da morte de Jesus não havia mais necessidade de morrer animais. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi eterno, foi um sacrifício suficiente, foi um sacrifício que não tinha mais transitoriedade, ou seja, ele não era um sacrifício transitório. A morte de Jesus valeu. A morte de Jesus valeu para quem já cria, para quem estava crendo e para quem iria crer, porque ele é eterno. O próprio Deus, através de Jesus, entregou-se na cruz do Calvário. Era uma vítima perfeita
perfeita. Os animais, quando no sacrifício, tinham que ser perfeitos, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Jesus veio como homem, viveu como homem durante 33 anos para provar que era possível vencer o pecado em carne, e foi morto como vítima vicária, ou seja, como vítima perfeita, sem pecado, para que ele pudesse providenciar um sacrifício perfeito. Porque a nossa morte não seria perfeita, a nossa morte seria apenas carnal, a nossa morte espiritual não valeria de nada a não ser para a nossa própria condenação. Por isso teria que ter uma morte perfeita, para que o sacrifício se estendesse pela eternidade, nos cobrisse, para que nós não fôssemos condenados. Nós não poderíamos morrer, porque morrendo acabaríamos com a escravidão terrena, mas não acabaríamos com a escravidão eterna. Estaríamos condenados eternamente. Por isso Jesus vai morrer no nosso lugar. Nossa morte era imperfeita, porque já estávamos mergulhados no pecado. E uma vez mergulhados no pecado, praticantes do pecado, nós não ofereceríamos um sacrifício perfeito. Não seríamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado, nem de nós mesmos, quem dirá do mundo. Então, amado, o sacrifício de Jesus foi suficiente, porque foi perfeito. Não teve falha, não teve pecado, não teve impedimentos. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele fez o que eu e o que você não poderíamos fazer. Por isso que ele morreu a nossa morte. Aquela morte de cruz era nossa. Aquela morte de cruz era para mim e para você. E ele morreu no nosso lugar, porque Deus, olhando para mim, para você, para todos nós, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Eliseu, para Elias, para Davi, para Samuel, ele não iria achar uma vítima perfeita. Então, quando Jesus morre no nosso lugar, ele paga a nossa dívida, ele nos compra eternamente. Ele morre a nossa morte. E aí é que eu quero que você entenda que quando ele morre a nossa morte, nós morremos com ele. E quando ele ressuscita, que era isso que Satanás não esperava, nós que morremos com ele para pagar o nosso pecado, ressuscitamos, só que agora debaixo de um novo senhorio, sem estarmos debaixo da escravidão do pecado pela eternidade. Você pode glorificar Deus aí onde você está, porque isso sim é motivo de glorificar, porque Deus, ele teve ele deu uma saída, ele deu uma solução que Satanás não esperava. A vida que hoje eu e você vivemos, ela não está mais debaixo do senhorio do pecado, mas ela precisa estar debaixo do senhorio de quem pagou a nossa dívida, de quem rasgou a cédula que era contra nós, de quem cravou a escritura que era a escritura da nossa dívida, a escritura que era contra nós, cravou na cruz essa dívida e falou: tá paga, eu estou pagando a dívida deles, eles agora são meus. Ainda que eles morram nessa vida terrena, eu, como ressurreto, sou o dono deles pela eternidade, porque eu paguei toda a dívida deles. Amém, querido? Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode entender? E aí, isso aqui que eu estou fazendo com você é um resumo para você entender toda a realidade que o pecado trouxe, que Deus teve que providenciar a morte do seu próprio filho por mim e por você. E eu espero, eu oro que o Espírito Santo fale com você, mas eu quero trazer para você algumas realidades que nós precisamos entender dentro desse texto. Eu não queria ficar preso ao Velho Testamento, eu queria vir logo para o Novo Testamento. Gênesis 3 explicou para a gente a realidade que o pecado trouxe, mas eu queria vir logo para o Novo Testamento para que a gente pudesse ver na prática que consequências são essas, que resultados são esses, que realidades são essas que o pecado trouxe para as nossas vidas e o que Jesus está fazendo, o que ele fez, aliás, para que nós hoje tivéssemos uma vida com ele. Por quê? Muito embora Jesus tenha morrido e tenha feito um sacrifício perfeito, nós ainda continuamos vivendo realidades do pecado. E hoje eu quero trazer algumas delas. Primeiro, nós morremos em Cristo.
Amado, bota uma coisa na sua cabeça, você morreu em Cristo. Quando Cristo morreu, ele morreu a nossa morte, ele morreu no nosso lugar. Foi uma morte substitutiva, porém, entretanto, todavia, nós fomos crucificados com ele. Sim, vou dizer assim, vou usar essa palavra para ser mais didático, simbolicamente, eu morri com Jesus na cruz quando eu aceitei o sacrifício dele. Por isso que a Bíblia vai dizer, eu não canso aqui de falar, o pessoalzinho aí quadradinho, reformadinho que me perdoa, porque Deus amou o mundo. Amou o mundo, não foi os eleitos, meia dúzia de escolhidinho, não. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que, olha a condição, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que existe essa passagem. Ele morreu, e aí quando ele se deu por mim, e eu acreditei nisso, eu creio nisso, pela fé que Deus me impulsionou a ter uma fagulhazinha, essa graça que a gente não sabe explicar, que preveniente, que vem e nos empurra para aceitar. Eu aceito, Jesus, eu aceito o teu sacrifício, eu entro debaixo dessa cobertura, desse sacrifício, porém, eu morri com ele. Colossenses, capítulo 2, verso 20, vai dizer, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, quando Cristo fez esse sacrifício, a ideia era essa, que nós morrêssemos com ele para o mundo, para os rudimentos do mundo, para tudo que é do mundo, para que nós agora fôssemos aceitos como cidadãos do céu, como cidadãos eternos, como pessoas que agora vão viver com Deus a sua eternidade. Então Paulo vai dizer assim, olha, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras desse mundo? Amado, cuidado. Uma das realidades que são trazidas para as nossas vidas, que o pecado trouxe para as nossas vidas, é que o príncipe desse mundo estabeleceu uma realidade nesse mundo, conceitos e preceitos, rudimentos desse mundo, e que Jesus veio nos tirar da realidade desse mundo. O problema é que tem pessoas que aceitaram Jesus, mas continuam vivendo a realidade, continuam vivendo os rudimentos desse mundo. Se você aceitou Jesus, se você se arrependeu, se você aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, você não pode mais viver os rudimentos desse mundo. Essa é uma realidade que o pecado tenta trazer para nós todos os dias. Todos os dias o mundo, o diabo, Satanás, nosso adversário, nos impulsiona a entrarmos no sistema do mundo. Viver os rudimentos do mundo é entrar no sistema do mundo. Jesus veio com a graça, e a graça nos concede a capacidade de viver acima da lei, ou seja, ter consciência do que é certo e do que é errado, e ter uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida correta, uma vida ética, uma vida acima da lei. Mas tem pessoas que preferem entrar no sistema do mundo, viver debaixo dos rudimentos do mundo, viver embaixo das regras do mundo, viver sem ética, sem moralidade, viver completamente caído abaixo do nível da lei. O próprio Paulo vai dizer que a lei foi feita para os malfeitores. Se você fica debaixo da lei, você está abaixo do nível, você está muito aquém daquilo que Jesus veio nos trazer. Jesus veio nos dar graça. Através da graça, nós estamos acima da lei. O próprio apóstolo Paulo fala, a lei é para os malfeitores. Nós que vivemos na graça, vivemos acima da lei. Estamos acima porque temos uma vida mais excelente, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20 vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, olha o que Paulo vai falar, esse viver, essa vida terrena que eu agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, exatamente o que eu falei. Ele se sacrificou e eu, pela fé, acreditei, mediante a fé eu acredito no sacrifício dele, então eu estou debaixo. É por esse motivo que eu consigo viver em carne e viverei a eternidade. Aleluia. Então, primeira realidade, saia do sistema do rudimento do mundo. Você morreu com Cristo. Saia dessa realidade dos rudimentos do mundo. Segunda realidade. O homem, desde então, desde que ele se deparou com o pecado, desde que ele se deparou com essa vida tão
desgraçada, e aqui eu estou falando de uma vida desprovida de graça, o homem ele tenta arrumar paliativos, ele tenta arrumar alternativas. A gente vê isso em Gênesis 3, quando eles pegaram as folhas da figueira, as folhas lá da planta, e teceram folhas para cobrir a sua nudez. Eu não falei, eu não quis falar disso lá, porque eu sabia que eu ia tocar nesse assunto em algum momento. Você vê que a primeira coisa que eles fazem, depois que eles percebem, depois que eles têm a consciência de que estão nus, depois que eles sentem que há uma escassez, cadê a roupa? Não tem roupa, mas que roupa se eu nunca usei roupa? E eles sentem, e daí vem a escassez. Depois que eles dão de cara com essa escassez, com essa falta, com a falta de alguma coisa, eles pegam folhas das plantas e tecem roupas e se cobrem com folhas. Só que essas folhas, elas são paliativas, essas folhas elas vão murchar, essas folhas vão secar, essas folhas vão morrer, essas folhas vão cair, e a nudez está lá, a consciência da nudez está lá. Ou seja, por mais que eles tivessem que botar folha em cima da sua nudez, eles iam tapar por um momento, mas depois a consciência voltaria de que há uma nudez embaixo daquelas folhas. Você consegue entender isso? Assim também é a vida com o pecado. Nós tentamos criar paliativos, nós tentamos arrumar alternativas, mas nós sabemos que por baixo daquelas folhas, por baixo dos paliativos doutrinários que nós arrumamos, o pecado está lá, nossa carne está lá. Então, segundo cuidado que você tem que tomar, segunda realidade, cuidado com as doutrinas dos homens. Cuidado, porque desde que o homem caiu e se deparou com a desgraça de vida, com o pecado, ele tenta arrumar doutrinas paliativas, regras paliativas, jeitinhos paliativos, modelos de liturgia paliativa para dizer que está bem na foto, para dizer que ele é santo, para dizer que ele faz, que ele acontece, para dizer que ele está aprovado diante de Deus. Ele cria esses gatilhos mentais, ele cria esse comportamento, ele cria uma liturgia, uma doutrina, uma mecânica para poder dizer que ele tá bem, que ele tá legal. Ele usa roupa longa, ele não corta cabelo, e aqui eu tô falando de alguns irmãos, de alguns segmentos religiosos, com todo respeito. Tá, amado? Me perdoa, mas eu tô falando com todo respeito. Ele cria uma série de coisas, ele não compra desodorante, ele não usa desodorante, ela não trata do cabelo, eles oram só de frente pro púlpito, eles criam campanhas mirabolantes, eles fazem e acontece, porém, isso é tudo paliativo, o pecado lá está. Quando as folhas secam, quando as folhas murcham, a consciência de que existe um corpo nu, desprovido, está lá. E aí, no verso 22 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai falar: todas essas coisas se destroem com o uso, as folhas se destruíam com o uso. São preceitos e doutrinas de homens, então cuidado. O pecado trouxe essa realidade de nós sermos tentados a fazer, criar, estabelecer doutrinas, costumes, estabelecer regras, estabelecer mecânicas, práticas que parece que estão nos redimindo, e a nossa redenção está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 14, verso de 8 a 9, eu só vou ler o verso de 8 a 9, mas eu te convido a ler o capítulo 14 inteiro. Paulo está dando uma aula de quem come legume, quem não come legume, quem está julgando quem come legume, quem está julgando quem não come, que é uma brigaiada danada. E Paulo vai falar o seguinte, Romanos capítulo 14, verso 8 e verso 9, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como vivos. Aleluia! Então a doutrina humana, ela não tem poder para te tirar da realidade do pecado. Só em Cristo Jesus, só através do sacrifício de Cristo Jesus é que temos a condição de sair dessa realidade do pecado. Então, cuidado. O pecado trouxe essa realidade de criarmos doutrinas, costumes, práticas mirabolantes para tentar escapar desse pecado, mas isso não adianta. Terceira realidade, aparência. Eu cheguei a tocar um pouco nesse assunto lá no episódio passado, mas eu quero falar um pouco dele. A aparência. Paulo vai falar aqui sobre a aparência.
justamente dessas doutrinas, o que essas doutrinas aparentam. Verso 23 do capítulo 2 diz assim, olha, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero com o corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ou seja, essas aparências, essas coisas aparentes, essas doutrinas malucas, esses cultos doidos que criam, elas não têm valor algum, elas não têm força contra a inclinação da carne. O que Paulo está querendo falar pra gente aqui? Cuidado com a aparência. Nós achamos, isso foi uma realidade que o pecado trouxe. O pecado trouxe para nós uma realidade aparente, ou seja, uma realidade que diz para nós que se a nossa aparência for boa, nós somos bons. Se a nossa aparência for de santidade, nós somos santos. Se a nossa aparência for de humildade, nós somos humildes. Se a nossa aparência for machucada, né? Por isso que Paulo vai falar aqui de tratar o corpo austero, de forma austera, porque tinha homens que se flagelavam, se batiam, se chicoteavam, pensando que isso traria a remissão de seus pecados. E não! A remissão do pecado só em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer que vai remir o seu pecado. A remissão do pecado só em Cristo Jesus. Por que isso, pastor? Porque o pecado trouxe essa realidade, a realidade da aparência. Acreditamos mais na aparência do que no que é real. Acreditamos mais no que é aparente do que daquilo que nos custa o sacrifício. Acreditamos mais naquilo que é aparente do que da prática dolorosa. Acreditamos mais no que é aparente do que dos desertos da vida. Acreditamos mais do que era aparente, porque a aparência, ela não é real e ela me faz escapar da realidade. Cuidado! Cuidado! A humildade aparente não é humildade. A graça aparente não é graça. A sabedoria aparente não é sabedoria. Jesus já nos alertava sobre a aparência. Mateus, vou pegar um exemplo. Jesus falou de aparência várias vezes. Eu vou pegar um exemplo só bem prático para você entender. Mateus capítulo 6, verso 16. Ele falando dos fariseus, ele explicando como é que o povo dele ia jejuar. E ele fazendo um contraponto, comparando com os fariseus, ele fala, Mateus capítulo 6, verso 16, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Amado, cuidado. O pecado trouxe a ideia da aparência. Nós precisamos lutar contra essa realidade, porque quando caímos na tentação de sermos aparentemente crentes, aparentemente salvos, aparentemente crédulos, aparentemente devotos, aparentemente piedosos, acabamos por viver de aparência e receber a recompensa já aqui na terra e não ter recompensa nenhuma eterna. Amém, querido? Glória a Deus, você está comigo? Vamos nós. Quarta realidade que o pecado trouxe para nós. O pecado, ele nos separou de Deus. O pecado, ele nos separou das coisas de Deus. Você vê que lá no Éden, Deus tirou o homem e a mulher do jardim do Éden e Deus não pôde mais visitá-los na viração do dia, ou pelo menos fazer as visitas corpóreas, como entendemos que era, né? Supondo que a visita era corpórea, a gente vai ver que não há mais esse relato. A gente vai ver que Moisés vai pedir para ver a glória de Deus. Só ajeitar aqui, amados, um pouquinho. Moisés vai pedir para ver a glória de Deus e não vai ser atendido dessa forma. Por quê? Porque Deus vai falar para ele, você não pode ver, porque homem nenhum viu a minha glória e sobreviveu. Então, o que acontece? Nós sofremos uma separação. Sofremos uma separação. E aí Paulo vai falar o seguinte, no verso 1 do capítulo 3, no verso 1, Colossenses 3:1. Agora eu já mudei para o capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É uma questão muito lógica. Ora, se nós morremos, como eu falei, para o mundo, lá no a primeira realidade, que foi uma realidade de morte, mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, logo, nós, quando morremos em Cristo, morremos para o mundo, ou seja, nós não vivemos mais debaixo daquela realidade que o pecado trouxe para nós. Se nós ressuscitamos com Cristo,
É óbvio que a nossa vida ela tem que estar condizente com a vida de Cristo Jesus. É óbvio que a minha vida tem que estar condizente com quem comprou a minha vida por sangue precioso. É óbvio que eu agora vou devotar a minha vida a quem pagou o preço pela minha vida, a quem pagou a minha dívida. Só que nós temos a triste realidade de buscar as coisas que são da terra, buscar as coisas que são do mundo, buscar as coisas que são naturais e não buscamos as coisas que são do alto, não buscamos as coisas que são de Deus. E aí por isso que Paulo vai falar, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque se eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. E enquanto vivo em carne, vivo pela fé, Paulo já falou aqui. E logo, eu só estou aguardando Ele vir, seja pela morte, seja por arrebatamento, seja por final dos tempos, seja por onde for. Não importa de qual linha escatológica você pertença, não importa no que você acredita. Se você acredita em Cristo Jesus, você acredita que Ele veio nos buscar e que Ele foi nos preparar lugar. Ele veio nos salvar e foi nos preparar lugar e vai voltar para nos buscar. E eu quero estar com Ele. Só que esse querer, ele precisa não só, eu quero, não. Ele precisa ser buscado. Então, busque as coisas de Deus. A questão é que nós nos dispersamos muito buscando várias coisas. Buscamos as coisas desse mundo, buscamos prosperologia, buscamos ter reconhecimento, emprego, carro, casa própria. E amado, eu não estou dizendo aqui que essas coisas não são importantes. São, desde que você amadureça, desde que essas coisas verdadeiramente venham para sua mão no tempo correto. A questão é que tem pessoas que mudam a prioridade das coisas e passam a buscar essas coisas antes do Deus abençoador, antes do Deus provedor, o Deus que providencia essas coisas. Não, amado. Busquem as coisas que são do alto. Mateus 6, verso 33, se eu não me engano, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos as coisas do alto é porque meu coração, o meu pensamento, a minha vida está inclinada para Cristo Jesus, está inclinada para as coisas do alto e não as coisas da terra, as coisas da carne, as coisas que trazem morte, porque esse mundo jaz no maligno. Romanos capítulo 8, versos 6 e 7 vai dizer, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por quê? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha, falando de inimizade novamente, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar a carne, que Paulo está falando aqui em Romanos, capítulo 8, versos 6 e 7. Qual a sua inclinação, amado? O que você tem buscado? Aonde está a sua inclinação é o que você tem buscado. Se você busca as coisas do alto, a sua inclinação é para as coisas do Espírito, é para a vida e paz. Mas se você busca as coisas dessa terra, se você busca as coisas transitórias, passageiras dessa terra, a sua inclinação é para a carne, são para coisas transitórias, passageiras, que se estragam, que se corroem. Busque as coisas do alto, porque o pecado trouxe a realidade de nós querermos buscar as realidades dessa terra, desse corpo, as necessidades desse corpo, tão somente isso como prioridade. Quinta realidade, amado. O pecado mudou a nossa forma de pensar, o pecado mudou o nosso pensamento, o pecado mudou a nossa linha de pensamento. Adão e Eva, quando estavam no Jardim do Éden, vivendo, e a gente usa o exemplo do Éden, amado, porque lá é onde nós temos a figura das matrizes perfeitas, ou seja, Adão e Eva antes de pecar, seres humanos vivendo sem pecado. Então, nós sempre vamos nos reportar a esse texto por causa desse exemplo. Eu garanto a vocês que enquanto eles estavam no Jardim do Éden, o pensamento deles era ocupado por coisas boas, porque eles só conheciam o bem. Enquanto eles estavam no Éden, eles só pensavam em coisas boas. Por quê? Porque eles só conheciam o bem. Eles não conheciam o mal. Aí vem a serpente, com aquele papinho mole, e começa. Mas Deus sabe que a hora que vocês comessem desse fruto, vocês seriam como ele. Olha aí a vaidade entrando, olha aí, ó. Olha a presunção. Caramba, eu igual a Deus. Caramba, quando ele chegar aqui na virada da tarde, quando ele chegar na virada da tarde, que ele vier flutuando e eu já estiver flutuando mais alto que ele, quando ele der de cara comigo voando, com capa,
Meu Deus, agora é eu. Amado, a inclinação da nossa carne nos leva a pensar coisas naturais. O pecado afetou o nosso pensamento. Quando Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, isso afetou o pensamento deles, a forma de pensar deles mudou. Ou seja, eles agora não tinham só o conhecimento do bem, eles agora passaram a ter o conhecimento do mal. O que era apenas um desejo, uma aspiração, um querer, virou inveja. O que era apenas um momento de oposição, de animosidade, virou ira. Você tem noção do que o pecado fez? E o pecado mudou o nosso pensamento em relação a isso. O pecado muda o pensamento em relação a isso. Nós éramos contentes, nos tornamos descontentes. Os antônimos passaram a fazer parte da nossa vida na natureza pecaminosa. E aí Paulo vai falar em Colossenses: pense no que é bom. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Verso 2, Colossenses 3. Aí você vai falar: mas pastor, o senhor já falou, busquem as coisas lá do alto. Não, uma coisa é você buscar. Buscar é você orar. Buscar é você pegar e buscar as coisas do alto. Buscar é você ir atrás, é esforço, é você querer, é você lutar para ter. Pensar é você meditar, é você alimentar os seus pensamentos. Não adianta você buscar as coisas do alto se você logo em seguida está pensando nas coisas da terra. Não adianta você buscar as coisas lá do alto se você vive pensando nas coisas da terra. Não adianta você buscar, jejuar, correr atrás, se você não medita, não pensa, não alimenta os seus pensamentos de coisas boas. Então, pense no que é bom. Pensem no que é bom. O pecado trouxe a realidade de nos fazer pensar nas coisas ruins, em coisas más, conhecimento do mal. Então, pense, porque quando você pensa, você gera coisas boas. Quando você pensa, você está produzindo, você está lavrando a terra do seu coração, você está permitindo que essa terra seja lavrada para receber a boa semente que você foi buscar. E eu gosto desse texto, eu vou repetir ele aqui várias vezes, Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu quero fazer uma devocional, eu quero fazer uma série de devocionais com esse texto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, o nosso pensamento ele precisa ser ocupado de coisas boas. O nosso pensamento ele precisa ser ocupado de tudo que é verdadeiro. O nosso pensamento precisa ser ocupado de tudo que é justo, de tudo que é respeitável, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama, de todas as virtudes possíveis, porque nisso eu estou pensando nas coisas do alto. Você consegue entender a diferença entre pensar e buscar? Tem gente que busca, mas não pensa. Tem gente que pensa, mas não busca. São duas práticas diferentes. Você precisa buscar as coisas do alto, mas você precisa pensar também nas coisas do alto. Porque quando você pensa, você alimenta, você medita, você alimenta. É um dínamo que alimenta, que faz você entender a realidade de vida em Cristo Jesus. Sexta e última realidade para essa palavra de hoje. Amém? Nós só vamos ser manifestos com Jesus. Existem pessoas que depois que recebem a graça da vida eterna, são aceitam Jesus como Salvador, são colocados, o sol está entrando, amado, aqui, olha, coisa tremenda. Existem pessoas que depois que elas são inseridas no reino, elas fazem parte do corpo, elas agora são parte do corpo de Cristo, elas entram no corpo de Cristo, elas criam um pensamento de si mesmo que vai além do que convém. E Paulo vai falar: ninguém pense de si mesmo além do que convém. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu percebo que muita gente, depois que recebe a salvação, e veja bem, amado,
isso é por causa da nossa forma de pensar, isso é por causa da nossa natureza pecaminosa. Essas realidades ruins que o pecado trouxe para nós é que nos faz pensar de forma errada. Tá legal? Então presta atenção. Existem pessoas que valorizam tanto a salvação e realmente ela precisa ser valorizada, mas na medida correta, da forma correta, num pensamento sóbrio, ético. Existem pessoas que valorizam tanto a salvação que elas começam a pensar de si mesmo além do que convém. Elas começam a pensar que elas são melhores do que as outras, elas começam a pensar que elas são superiores às outras, elas começam a achar que elas são grande coisa porque foram salvas, porque são salvas, porque estão com Cristo Jesus, a eternidade, começamos a imaginar a eternidade de uma forma tremenda e começamos a nos manifestar. Mas, amados, essa manifestação é uma manifestação que ela se dá em todos os âmbitos, em todas as dimensões da nossa vida. Começamos a aparecer de fato, começamos a achar que somos alguma coisa, começamos a achar que pensamos que somos alguma coisa e aí começamos a nos manifestar de forma completamente desmedida. Não nos manifestamos contra o pecado, não protestamos contra o pecado, mas queremos nos manifestar nos púlpitos, nas lideranças, para as pessoas, na mídia, nas redes sociais. E aí você mistura tudo com aparência. Como é que fica esse samba aí? Fica brabo? E aí Paulo vai falar uma coisa que eu entendo dessa forma. Ele fala assim, olha, verso 3 e verso 4 do capítulo 3 de Colossenses, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, a nossa vida está apegada, ela está oculta com Cristo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amado, duas coisas para a gente encerrar. A nossa vida está oculta em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo Jesus, por dois motivos, ou por três motivos. Primeiro, que Ele é o dono da nossa vida, porque Ele comprou a nossa vida com seu sangue precioso. Segundo, que se o sangue de Jesus não cobrir as nossas vidas, nós somos fulminados pela santidade de Deus. E olha que eu estou falando que não é nem Deus assim, vou fulminar esse miserento, não. Eu estou falando que a santidade latente, a essência da santidade de Deus é tão latente que só a nossa aproximação em pecado nos fulmina. Então é o sangue de Jesus que hoje nos permite entrar no Santo dos Santos. É o sangue de Jesus que nos permite orarmos a Deus, desfrutarmos da presença dele sem sermos fulminados. É o sangue de Jesus que nos dá condições de termos um relacionamento íntimo com Deus sem morrermos. Você entende isso? Então nós estamos escondidos, a nossa vida está oculta, ela está guardada. Terceiro motivo, Jesus nos guardou porque nós somos propriedade dele. Então, amado, não queira se manifestar além daquilo que convém, nem ser melhor do que você acha que deve ser, porque a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, ou seja, que é a nossa vida, olha o que Paulo está falando, nós não temos vida. Você lembra quando eu li lá em cima? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, quando nós fomos crucificados com Cristo, nós deixamos de viver a vida que era condenada pelo pecado, a vida de escravo do pecado, para viver agora uma vida de servos do Senhor Jesus, debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, amado, essa última realidade que eu quero trazer para você é a seguinte. Amado, muito embora nós estejamos aqui vivendo nessa terra, muito embora nós estejamos aqui andando, trabalhando, comendo, vivendo, nós não podemos nos manifestar de forma a ir além daquilo que Cristo nos deu para esta terra, para este momento. Eu não estou falando de posses, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de manifestação. Eu estou falando de você se manifestar, e quando eu estou falando de manifestar, eu estou querendo dizer que existem pessoas que valorizaram tanto a sua salvação que conseguem pular acima do Salvador, ou seja, ir além do Salvador. Por isso fazem doutrinas, por isso vivem de aparência, por isso vivem fora da realidade. E aí eu quero dizer para você, nós dependemos de Jesus.
A realidade triste que o pecado trouxe para as nossas vidas é que hoje nós não podemos ter uma vida independente de Cristo Jesus. Porque se você soltar a mão de Jesus achando que você é grande coisa, tu morre. Se você soltar a mão de Jesus achando que você é grande coisa, tu morre. É isso que eu quero dizer para você. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas quando Paulo diz aqui que nossa vida está escondida com Ele, não solta Ele, fica com Ele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a nossa vida guardada. Por quê? Porque o pecado trouxe a realidade de nós nos acharmos superiores, nos acharmos melhores, maiores, e não é verdade. Eva, quando come o fruto e dá para o seu marido, eles acharam que quando Deus chegasse na virada do dia, eles iam estar voando com capa, porque eles queriam ser iguais a Deus. Tá aí o grande pecado. Eles não confiaram naquilo que Deus havia dito para eles e queriam ser como Deus. Eles acharam que Deus estava escondendo um segredinho, um macete, um pulo do gato para ser Deus. E eles comem um fruto para poder ser igual a Deus. E Paulo está falando aqui, olha, vocês morreram com Cristo, a vida de vocês está escondida em Cristo. Quando Ele se manifestar, aí vocês vão se manifestar, porque Ele é a vida de vocês. Cristo é a nossa vida, nós dependemos dEle para tudo. Então nós não podemos cair nessa realidade que o pecado nos trouxe de nós acharmos que somos melhores do que nós mesmos. Não podemos cair nessa realidade. Não podemos entrar nessa realidade. A nossa vida está oculta em Jesus Cristo. Quando Ele se manifestar, é que nós vamos ser manifestos. E para encerrar, eu quero ler essa passagem que eu acho que você vai explicar, porque eu sei que é um assunto complexo. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas ele vem complementar o que eu estou te dizendo. Essa é a realidade da nossa vida. Sem Cristo nada podemos fazer. Amém, querido? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe tremendamente. E que essa palavra possa servir, sim, de estímulo à mudança, para sairmos da realidade que o pecado tenta nos impor todos os dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que foi ministrada por essa palavra. Fala com cada pessoa, Deus. Toca nos nossos corações e joga todas essas realidades do pecado por terra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana que vem estamos aqui de novo, próximo episódio, com realidades trazidas pelo pecado, parte 3. Fica com Jesus, querido.